Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar em uma das maiores viradas de chave da história. Uma mudança que não transformou só a arte ou a filosofia, mas o jeito como as pessoas se viam e viam o mundo. Estamos falando do humanismo. Para começar, vamos direto ao ponto com a pergunta que iniciou tudo. E se o centro de tudo não fosse mais Deus, mas o próprio ser humano? Pensa só no impacto de uma ideia dessas numa época em que a fé dominava tudo. Era algo radical, que abriu as portas para o mundo que a gente conhece hoje. E essa pergunta causou uma verdadeira mudança sísmica. De um lado, o teocentrismo medieval, Deus no centro de tudo. Do outro, o antropocentrismo humanista, que botou o ser humano com sua razão e seu potencial bem no meio do palco. Foi, literalmente, uma troca de protagonistas no universo. E olha, essa nova forma de ver as coisas não era só uma teoria, não. Foi o que deu o pontapé inicial para a Era Moderna. Vamos entender melhor o que foi esse movimento. Então, o ponto central é este. O humanismo nasceu como uma resposta direta à mentalidade medieval. Mas o interessante é que, em vez de criar algo do zero, os humanistas olharam para o passado, lá para a antiguidade clássica. Eles redescobriram o valor do indivíduo, da razão e do potencial que cada pessoa tem para moldar o próprio futuro. Mas, afinal, onde é que essa história toda começou? Bom, como muitos dos grandes movimentos do Renascimento, a nossa jornada começa lá na Península Itálica, no século XIV. Para esse resgate do saber clássico acontecer, precisou de gente pioneira, sabe? Um cara fundamental foi Francesco Petrarca, que é até chamado de pai do humanismo. Ele era obcecado por redescobrir os textos latinos antigos. Mas para ler os gregos, era preciso saber grego, né? E aí que entra Manuel Crisoloras, um sábio que trouxe de volta o estudo do grego para a Itália. Juntos, eles deram a chave que abriu um mundo de conhecimento que estava esquecido. E isso aqui mostra direitinho os pilares do movimento. Primeiro, era liderado por estudiosos leigos, gente que não era da igreja. A base de tudo era o estudo direto das fontes clássicas, o que levou a um resgate do grego e a um trabalho gigante de tradução de manuscritos. Ou seja, eles voltaram às origens para criar algo totalmente novo. Mas uma ideia tão poderosa assim não ia ficar só na Itália, né? Foi se espalhando pela Europa, agora a gente vai ver como o humanismo viajou e criou raízes em Portugal. Em Portugal, o que fez a diferença mesmo foi o apoio da realeza. A dinastia de Avis, principalmente com reis como Dom Afonso V e Dom Manuel I, transformou a corte num verdadeiro polo cultural. Eles patrocinaram os estudos, contrataram tutores italianos, enfim, o poder e a cultura estavam andando de mãos dadas. E claro, nenhuma ideia se espalha tão rápido sem a tecnologia certa para ajudar. A invenção da prensa de tipos móveis por Gutenberg foi o motor que acelerou tudo, fazendo com que os livros e o conhecimento chegassem a muito mais gente de forma muito mais rápida. Só que chegar a mais gente é relativo. Para a elite, significava ter acesso a livros impressos, que ainda eram artigos de luxo. Já para o povo, as ideias chegavam de outro jeito, por meio de folhetos bem mais baratos, a famosa literatura de cordel, que era vendida nas ruas. Era a mesma revolução, mas com dois jeitos bem diferentes de circular. E por falar em literatura popular, isso nos leva direto a uma das figuras mais incríveis do humanismo português, o teatrólogo Gil Vicente. Ele é tipo a cara dessa transição entre o pensamento medieval e as novas ideias humanistas. Olha só este exemplo. É uma página do Alto da Barca do Inferno, uma das obras mais famosas dele, no formato popular de cordel. Isso deixa claro que o teatro dele não era só para a elite, não. Ele se conectava com o povo, usando o humor e a sátira para falar de temas que todo mundo entende, como vida, morte e moralidade. E aqui está a grande sacada dele. Gil Vicente não atacava de frente a igreja ou a nobreza como instituições. O alvo dele eram as pessoas, o padre que era corrupto, o nobre que era vaidoso, o juiz desonesto. Era uma crítica social super poderosa, mas feita de um jeito inteligente que permitiu que ele continuasse trabalhando na corte. E aqui vem o mais interessante. Apesar desse espírito crítico e humanista, Gil Vicente era um homem de muita fé. Ele vivia com um pé em cada mundo, sabe? E é justamente essa tensão que faz a obra dele ser tão rica e representar tão bem aquela época, um tempo de transição em que a nova visão humanista convivia com uma estrutura de fé medieval ainda muito forte. E a obra dele reflete bem essa dualidade. De um lado, ele escrevia os autos de moralidade, que tinham uma lição religiosa bem clara. Do outro, ele criava as farsas, que eram comédias escrachadas sobre os costumes e o dia a dia da sociedade. Do sagrado ao popular, ele transitava por tudo. Tá, mas e aí? O que ficou de tudo isso?
Vamos dar uma olhada em como o legado do humanismo continua vivo e influenciando o nosso mundo até hoje. Olha, talvez o maior legado do humanismo seja uma palavra que todo mundo conhece: utopia. Quem criou esse termo foi o humanista Thomas More, e a ideia é uma consequência direta do pensamento da época. Se o ser humano está no centro e é capaz de grandes coisas usando a razão, então ele também é capaz de imaginar e até construir uma sociedade perfeita. Essa vontade de melhorar o mundo é uma herança direta do humanismo. E isso tudo joga a bola de volta para a gente hoje em dia. A essência do humanismo foi o ato de questionar as verdades que pareciam absolutas. Se essa foi a grande lição que eles deixaram, a pergunta que fica para nós é: quais são as certezas do nosso tempo que mais precisam de um bom questionamento? Fica aí a reflexão.